Olá, estamos iniciando a nossa aula número 45, ainda dentro do capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque serão objeto da misericórdia. Gostaria de lembrar aqui a todos que queiram contactar comigo para finalizarem no meu e-mail, A de Anita, D de dado, M de Maria, ponto, doutrina espírita, tudo junto, @gmail.com. E também aqueles que se desejam escrever, né, é só clicar aí para aumentar o número de alunos. Peço também a caridade a vocês que ajudem os alunos que têm dificuldade de acessar o YouTube, acessar o celular, enfim. Vocês deem uma mão uns aos outros, vão passando, fazendo essa caridade, que para mim é muito importante que ele tome conhecimento dessas aulas, que nada mais são que os conteúdos legados pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, né? Como eu sempre digo, a minha aula é integralmente fiel a Allan Kardec, apenas a metodologia, a forma de exposição, eu diria a própria didática, é diferente. Bem, no ponto de hoje, nós vamos ver o título Não julgueis para não ser julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Mas nosso ponto será mais esse item, não julgueis para não ser julgados. Esse que o outro ficará para aulas subsequentes. Então vamos ver isso em Mateus 7, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, se tomarmos ao pé da letra, não julgardes para não ser julgados, parece que nós vamos deixar as pessoas fazerem o certo e o errado. E se fizerem o certo, o errado, nós também não nos intrometeremos. Mas não é isso exatamente que Jesus propõe. Ele propõe um ato de misericórdia, um ato de indulgência. E nós vimos lá atrás que uma coisa é o perdão, que é um sentimento que nós temos que agasalhar sempre, de compreensão, tolerância e esquecimento, e pagar o mal que nos fazem com o bem, um ato do espírito propriamente dito no seu sentido afetivo, no seu sentimento, e o ato da justiça, que é evitar que o outro prejudique o próximo, ou prejudique a sociedade, ou prejudique uma família. São duas coisas diferentes. Eu posso perdoar o sujeito que está cometendo uma infração, prejudicando o direito do próximo, eu posso perdoá-lo, mas nem por isso ele tem que sofrer a sanção da justiça. Porque se não perdoá-lo, os maus prosperarão bem e haverá uma desestabilização da família, do sistema social, enfim, haverá uma anarquia, né? E as leis não serão mais respeitadas. Mas nesse ponto aqui, não julgueis para não ser julgados, nós vamos então observar o seguinte: quando nós censuramos uma pessoa, quando alguém censura uma pessoa, diz que ela está errada ou critica, pode ter dois objetivos. Primeiro, uma censura construtiva, reprimir o mal. Segundo, uma censura de desacreditar essa pessoa, de baixar o seu moral, de humilhá-la, desqualificá-la. Bem, enquanto a repressão do mal, ela é para nós, ela objetiva manter a harmonia e a paz numa família, num grupo, num coletivo, num social, o fato de nós humilharmos um indivíduo, ela nos deixa dois sentimentos muito negativos. Porque se nós humilhamos, falamos mal, criticamos, depreciamos, nós somos maledicentes
e vemos sempre a maldade dele e somos malevolentes. Então, a maledicência e a malevolência têm como oposição as virtudes, a maledicência, da benevolência, falar sempre as coisas boas do indivíduo e não as negativas. E essa questão da malevolência só vê os lados negativos, tem como também um ponto positivo que se opõe, que é a bondade. Portanto, ao ser malevolente o indivíduo, criticá-lo, persegui-lo, sem razão, sem juízo, e ser maldoso com ele, ele contraria, em epílogo, a lei do amor, que é a lei da caridade. Então, esse sujeito aqui, que critica por criticar, que deprecia por depreciar, que tem inveja, ou que tem competição, ou que tem ciúme, seja o que for, ele está desacreditando o próximo, ferindo um direito dele, isso consubstancia um ferimento, uma lesão, uma lei divina, que é a lei do amor, e na sua essência prática, que é a caridade. Porém, a censura, por outro lado, como nós vimos, quando o indivíduo reprime o mal, e ele busca nessa repressão manter a harmonia e a paz, né? Tem um mal, ele tem que reprimir esse mal, o sujeito está com um comportamento antissocial, está perturbando, está provocando, está desagregando. Então, nós temos que tomar uma medida para tirá-lo do meio social, colocá-lo lá numa prisão, num presídio, e afastá-lo, porque ele é um elemento efetivo de perturbação social, de desagregação social. E, nesse sentido, quando nós fazemos isso por uma pessoa isoladamente, nós defendemos a integridade moral dela. Enfim, ou no meio ambiente, mas com outras pessoas, no ambiente mais coletivo, nós procuramos manter a estabilidade social. Então, nós estamos sendo o que nesse momento? Ao reprimirmos o mal? Estamos sendo caridosos. Vocês acreditam? Pois é, porque muitas correntes espíritas que não são kardecistas dizem que a gente não deve tomar medidas repressoras, críticas, que isso seria uma impiedade. É porque eles não estudaram direito a proposta da doutrina legada pelo professor Kardec. E nesse momento, até a repressão do mal, que constitui para nós um ato de caridade, não deixa de ser um ato de dever, uma obrigação. Aí é uma obrigação. Você vê o sujeito prejudicar o próximo intencionalmente, você não pode aceitar isso. É por dever defender aquela pessoa. Enfim, então a censura ela tem dois objetos. Um objeto negativo, que fere, né? Esse não julgueis para não ser julgados, não é o pé da letra, há momentos que a gente não vai julgar, mas a gente vai tomar uma medida repressora para estabilizar a paz, manter a paz. Então ela pode ter uma medida negativa, que seria essa maledicência, essa malevolência, que contrariam a lei do amor, a humilhação do indivíduo, e pode ter um caráter positivo, que é a repressão do mal, que constitui até um dever nosso para com o próximo. Nesse sentido, eu busquei aqui duas passagens de Jesus que ele reprime o mal, que ele é enérgico. Vamos ver o que Jesus diz em Mateus 7,15. Livrai-nos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de pele de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Então Jesus pede a Deus para afastar esses falsos profetas que profetizam coisas, que dizem que coisas maravilhosas vão acontecer. Nessa época do coronavírus, nós estamos cansados de ouvir esses falsos profetas dando soluções e abordando assuntos que eles não têm condição de conhecimento doutrinário para abordar. Então, vamos nos afastar dos falsos profetas, porque eles vêm nos enganar, são hipócritas e mentirosos. Isso quem diz é Jesus, e pede ao Pai para livrar esses indivíduos da comunidade. Segunda passagem, Marcos 11, 15 e 18. Em seguida, eles vieram a Jerusalém.
E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, porque ali haviam mesas cambistas, porque quando ia em Jerusalém, iam judeus de diversos lugares, da Média, da Pérsia, da Babilônia, do Egito, da Etiópia, da Grécia, de Roma. Então, eles tinham moedas diferentes. Então, os cambistas faziam esse câmbio pela moeda local lá de Jerusalém. Então, ele derrubou a mesa dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos, que pombos eram utilizados como sacrifício no templo. E não permitiu que pessoa alguma transportasse utensílio pelo templo, quer dizer, as mercadorias. Não está escrito, disse ele, que minha casa será chamada a casa de oração de todas as nações? Ele exclama. Não está escrito que a minha casa será chamada a casa de oração de todas as nações? Aí ele repete Isaías, que é Isaías 56, 7. Foi isso que Isaías disse. Ele trouxe Isaías e atualizou. No entanto, disse Jesus, tendes feito dela um covil. Um covil é um lugar onde se abrigam as feras, cova de feras, ou um esconderijo de malfeitores. No entanto, tem feito da casa de meu pai um esconderijo, um grupamento, um albergue de mercadores e malfeitores. Então, Jesus foi assertivo. Jesus foi positivo. Jesus condenou. Não ficou, não julgueis para não seres julgados. Não foi pela malevolência, porque isso não compete a ele nem a nós. Ele que nos ensinou, aliás, tudo isso. Mas não foi pelos outros lados. Ele foi justo. Então, o que nós pedimos a você, e que a doutrina espírita sempre nos assinala, é a questão da justiça, que é não prejudicar o próximo. Se os homens não prejudicassem o próximo, haveria justiça em todos os segmentos da sociedade, em todas as atividades humanas. Bem, quando o homem atua dessa maneira, não julga para não ser julgado, porque nem maledicente nem malevolente. Mas no momento em que o mal sobe, ele pode ter 3 atitudes, 3 comportamentos. Vamos ver o que significa isso. Primeiro, qual é o dever do homem vendo o mal? Combater o mal. Qual o dever do homem? Combater o mal. Segundo, se o mal existe, não se omitir ao mal. Ele pode combater efetivamente, pode ficar omisso, que está errado, e pode fazer o bem. Então, fazer o bem, de uma maneira global, integrada, é fazer o bem, não ser omisso, também é fazer o bem, e combater o mal, também é fazer o bem. Então, nós estamos cercados pelo princípio do bem. E nesse sentido é que eu quero trazer a vocês essa segurança e essa firmeza que vocês têm que tomar essas atitudes quando for necessário na sua tomada de decisão, nas suas tomadas de decisão na casa, na família, no trabalho, na sociedade, no clube, no centro espírita, na igreja, aonde vocês estiverem. Vocês têm que ser íntegros, desde a cabeça até os pés. Tem que ser o que Jesus chamava os varões, e eu também digo as varoas, né? Porque todos têm que ser íntegros. Então, fazer o bem fazer o bem em si mesmo, não ser omisso ao mal, portanto, fazer o bem não atuando e atuar efetivamente para combater o mal. E quanto a essa questão da indulgência, nós seremos sempre indulgentes, não iremos desacreditar ninguém, não iremos humilhar ninguém, manteremos sempre a nossa postura doce, suave, tranquila, pacífica, generosa, branda e cheia de amor. E cheia de indulgência também. Mas seremos sempre firmes na nossa linha de trabalho, na nossa conduta moral, procurando sempre as coisas de Deus que se sintetizam nos atos do bem ao próximo, cujo maior efeito é a caridade em todos os níveis.
Eu agradeço a vocês e amanhã nós voltaremos.